Sejam bem-vindos, alunos, para mais uma aula aí de projeto de vida. E para essa semana a proposta é a seguinte: é a gente refletir, né? Buscar ver o que está ficando de aprendizagem e o que eu já, no caso, cada um de vocês, alunos, tem aprendido e tem aplicado na vida de vocês, né? Então eu começo um texto já para a gente refletir e tentar entender, né, qual que é a logística, qual que é a filosofia ou pensamento aí para nós nessa semana. Então, começo aí com a seguinte questão. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Disse certa vez um filósofo conterrâneo de Odisseu, Heráclito de Éfeso, que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo. Passados tantos séculos, ninguém ousou dizer o contrário, posto que os rios e os homens se transformam continuamente. Um segundo após entrar em um rio, nenhum nem outro são mais os mesmos, né? Em relação a você, o quanto você já se modificou desde sua primeira aula de projeto de vida. Então, alunos, aqui é para a gente refletir um pouco essa questão aí que temos como ponto de partida aí o pensamento do filósofo Heráclito, né? Heráclito, só para a gente contextualizar, ele é um filósofo do período aí pré-socrático, né? Ou seja, antes do período clássico, e ele é um dos filósofos que vai defender justamente a transformação, né? E a mudança de todas as coisas, ou seja, o mundo é uma constante transformação. E ele ficou conhecido justamente por uma de suas falas, que diz o seguinte: não se pode banhar ou entrar duas vezes no mesmo rio, né? Vamos tentar entender qual é a filosofia de Heráclito. Primeiro, por que eu não posso entrar duas vezes no mesmo rio? Porque a primeira vez que eu entrei, né, eu era de um jeito. Depois passou alguns segundos, um minuto, dois, enfim, eu já sou outra pessoa, já passei por mudanças, tanto no sentido subjetivo, ou seja, do pensamento, como, por exemplo, questões físicas, né? Pensar o homem é um ser que quando a gente dorme, por exemplo, células morrem, células nascem, a gente está numa constante metamorfose de transformações. A cada dia eu aprendo algo novo, a cada dia eu percebo um pouco melhor sobre as minhas emoções, as minhas inseguranças, os meus questionamentos. Eu aprendo um pouco mais sobre o meu sonho, eu construo um tijolinho a mais aí para o degrau do que eu quero ser. Então, tudo isso é mutações, é mudanças, é transformações. Então, quando o filósofo Heráclito diz que eu não posso entrar duas vezes no mesmo rio, ele está dizendo justamente isso. Porque se eu entrei agora, depois eu volto a entrar já num outro momento, nem o rio é o mesmo e nem eu sou o mesmo, né? Ou seja, nós já passamos por mudanças. E o próprio texto diz, né? Heráclito de Éfeso viveu cerca de 500 anos antes de Cristo. E a fala dele até hoje é atual. E ninguém ousou, vamos dizer assim, contrariar o seu princípio filosófico de pensamento. Por quê? Porque tanto o rio quanto os homens estão sempre se transformando continuamente. E aí, alunos, nos vem essa pergunta, né? Ou me vem à cabeça essa pergunta. Você já se modificou desde sua primeira aula de projeto de vida? Né? O que você pensa sobre a vida? O que essa aula, né, essa disciplina, projeto de vida tem a agregar, a somar, a trazer de coisa boa, positiva, para fazer com que você tenha uma noção melhor do que você quer para o amanhã, para a vida, ou o que você quer trabalhar, né? Aquilo que você tem empatia, se identifica mais. A gente sabe que tanto eu como você, a gente muda, a gente se transforma, como diz o próprio filósofo. Então é possível, então, dentro dessa fala, dessa filosofia, a gente questionar um pouco o que mudamos, o que melhoramos, o que ainda precisamos melhorar aí como ser humano, ou mesmo como profissional, ou para que eu alcance esse tal projeto de vida, né? É possível perceber as mudanças sobre quem você disse que era, né? Com o que respondeu nesta aula, ou seja,
A gente sabe que antigamente a gente era de um jeito, depois a gente passa a agir de outro jeito, pensar de outra forma, ter outros tipos de escolha. Isso é o que a gente chama de mudança, transformação, que é o que o próprio filósofo Heráclito disse. E dentro de um contexto mais contemporâneo, a gente chama da palavra amadureceu, né? Criou experiência. Então aí fica essas questões, né? E alguns pontos importantes para que a gente possa analisar nessa aula de hoje para poder responder ali as questões. Quais seriam os pontos importantes? Primeiro, coloquei como letra A, né? Cada um tem o seu tempo de despertar, né? Eu não posso exigir que todos os alunos, todos vocês, no mesmo momento, se despertem para a vida. Não, cada um tem o seu ritmo. Ninguém precisa saber, né, com certeza, e já de saída, ao que quer se dedicar. Ou seja, eu já tenho que ter minha profissão. Não, não é isso. Eu tenho que pelo menos projetar a minha vida, começar a me conhecer melhor, ver quais emoções eu já tenho e consigo controlá-las e quais eu ainda não as controlo, né? Muitas vezes parte-se de um esboço, às vezes coloca no papel o que eu quero ser, o que eu quero alcançar, o que eu quero fazer. Isso é importante também para o projeto de vida. Uma intuição, né? Eu acho que eu gosto disso. E aí aos poucos você vai realmente comprovando se é aquilo ou não, né? Aí vem outro ponto importante, né? Questão B. Contar com estímulos é essencial para perceber que na construção do projeto de vida não se está sozinho. Aqui fala que é importante, o que seriam esses estímulos? Estímulos são das pessoas que estão próximas, né? Dos amigos, da família, às vezes do professor, né? Às vezes do patrão, né? Todas essas pessoas que fazem parte da nossa vida são estímulos, positivos ou negativos, que às vezes nos faz uma crítica, mas é construtiva, é para que a gente cresça. E às vezes a gente vai ver que vai ter críticas que são destrutivas, mas aí eu tenho que ter uma maturidade emocional para fazer com que elas não me afetem. Isso não é fácil, mas aos poucos a gente vai adquirindo isso. É mais uma inteligência emocional, né? Questão 3, um outro ponto importante. A aula para a construção do projeto de vida é tão importante quanto saber, né, aonde se quer chegar. Ou seja, então essas aulas têm justamente esse objetivo. É eu preparar, planejar bem para eu depois ter uma noção, uma clareza melhor e maior da onde eu quero chegar. E a questão D, que é um outro ponto também bastante importante, é predispor-se aos desafios. Ou seja, você está preparado para os desafios. A perseverança, né? Ser perseverante. Frustrações vão ter. Isso faz parte da vida, né? A vida não é só vitórias, né? Tem derrotas também, tem frustrações, mas eu tenho que ser perseverante. Depois, a dedicação com afinco àquilo que se quer conquistar. É fundamental, ou seja, ser dedicado, né? Se eu quero ser um profissional de uma área que tem que ler bastante, então eu tenho que adquirir o hábito da leitura, né? Eu quero ser um advogado, mas detesta leis, nunca lê um livro. Fica difícil, né? Porque o advogado, antes de tudo, ele é um leitor, ele é um estudante também. Depois, uma vez que a pessoa é responsável por seu desenvolvimento pessoal e sua caminhada, os resultados não são imediatos e erros e acertos aparecerão pelo caminho. É aquela ideia, faz parte do processo, né? Viver não é só obter vitórias, conquistas. Viver também é aprender com os erros, né? Viver também é ter frustrações, é ter portas fechadas na cara, para que depois, mais para frente, portas se abram para nós. Então, alunos, essa semana é justamente para a gente refletir sobre isso. Eu preciso mudar. Todos nós mudamos. Mas aí é interessante que vocês reflitam o que eu já mudei, o que eu já melhorei, mas o que eu ainda preciso adquirir enquanto competências emocionais, né? E aí é interessante que nessa aula de hoje suscita 3 emoções que eu preciso ter. Se eu não tenho, buscar adquirir. Uma delas, organização. Será que eu sou organizado? Ou será que todo mundo fala, fulano de tal é desorganizado? Então eu preciso me organizar. Pode ser minhas coisas de casa, meu armário, minha cama, para depois a vida, para depois a profissão. A outra questão é eu ter foco. Eu tenho concentração? Se eu não tenho, vou começar a estudar para ter. E a última competência seria a empatia. Eu sou capaz de ter empatia pelo outro, me colocar no lugar do outro, ver que alguém está precisando de ajuda e ser solícito e ajudá-lo.
Eu tenho essas emoções, essas competências emocionais? Se eu não tenho, vou procurar trabalhar um pouco mais elas, porque pode ser fundamental para o meu desenvolvimento na vida, né, e na minha profissão. Então, alunos, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.